Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula do primeiro módulo de cálculo numérico. Nessa videoaula, que é uma introdução para os métodos numéricos para determinar as raízes de uma equação, nós revisaremos algumas técnicas utilizadas para determinar intervalos onde as raízes de uma função ou de uma equação estão localizadas, e que será útil para a gente determinar o seu valor através dos métodos numéricos que a gente vai revisar na segunda semana desse módulo. Você já possui muita familiaridade com a fórmula de Bhaskara e aprender o que com essa fórmula é possível determinar as raízes de uma função quadrática ou da equação ax² mais bx mais c igual a zero. No entanto, existem muitas outras funções para as quais as raízes não podem ser determinadas tão facilmente. Por exemplo, a função e elevado a menos x, ela não possui uma forma de ser resolvida analiticamente, né? Mesmo que ela pareça ser uma função simples de trabalhar, né? Então, por isso, a gente precisa utilizar algum meio, né, para a gente detectar a posição dessas raízes no plano cartesiano, né, por exemplo. Vejamos aqui, pessoal, outro caso mais rotineiro no campo das engenharias e que reflete a dificuldade de se determinar as raízes de uma função ou equação por métodos analíticos. Essa equação, ela, por exemplo, representa o modelo criado a partir da segunda lei de Newton para a velocidade de um paraquedista. A variável v, ela representa, no caso aqui, a velocidade dele, né? E ela é uma variável dependente, porque ela está em função dessas outras variáveis que aparecem aqui na função. O tempo t aqui no caso é a variável independente. A constante g gravitacional, né, é o valor da aceleração da gravidade, é chamada de termo forçante também, né, que é o que gera todo esse movimento aqui. E o coeficiente de arrasto c e a massa m são os parâmetros desse processo. Se os parâmetros forem conhecidos, essa equação ela pode ser usada para prever a velocidade do paraquedista, como uma função do tempo, né? Tais cálculos eles podem ser feitos diretamente porque v, nesse caso, ela é expressa explicitamente como uma função do tempo. Isso quer dizer o quê? Que ela está isolada em um lado do sinal da igualdade, por isso que é fácil a gente determinar o seu valor. Entretanto, suponha que a gente tenha que determinar o coeficiente de arrasto para que um paraquedista de uma dada massa atinja uma certa velocidade em um intervalo de tempo t. Embora essa equação forneça uma representação matemática dessa inter-relação entre as variáveis e os parâmetros do modelo, ela não pode ser resolvida explicitamente, como a gente fez para a velocidade, para determinar o coeficiente de arrasto. Você pode tentar fazer aqui, ou seja, tentar isolar a variável c e você vai ver que não tem como realizar esse processo, né? Ou seja, não há maneira de reorganizar a equação de forma que c esteja isolado em um lado do sinal de igual. Em tais casos, dizemos que essa variável c ela está de forma implícita na nossa equação. Isso representa um dilema real porque muitos problemas de projeto de engenharia envolvem especificar as propriedades ou a composição do sistema, como representado por seus parâmetros, para garantir que funcionem da maneira desejada, como representado pelas suas variáveis. Assim, esses problemas frequentemente exigem a determinação de parâmetros implícitos, como a variável c. A solução do dilema, então, é fornecida pelos métodos numéricos para raízes de equações. Para resolver o problema aqui, usando métodos numéricos, é conveniente reescrever essa equação. E isso é feito da seguinte forma. A gente quer reescrever essa função de tal forma que a gente tenha uma função dependendo apenas da variável c. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair a variável v dos dois lados da minha equação. Então, aqui, ao subtrair por v, vai ser igual a zero, e aqui vai ficar
a fórmula toda, né? G vezes M sobre C, vezes 1 menos E elevado a menos C sobre M, e isso multiplicado por T, tudo isso aqui dentro de parênteses, menos V, né? E aí observem que pegar esta equação e igualar a zero é a mesma coisa que dizer que a função que depende da variável C, onde a função é dada por essa expressão, ou seja, GNC, vezes 1 menos E elevado a menos C sobre M, vezes T, menos V, seja igual a zero. Ou seja, eu estou aqui determinando qual que é a raiz dessa minha função. Ou seja, eu quero determinar o valor de C que torna f de C igual a zero. E por isso que também é chamada de raiz da equação. Esse valor também ele representa o coeficiente de arrasto que resolve o problema de engenharia que a gente está querendo aqui. Então, com base nessa situação, a gente pode perguntar o seguinte, ou podemos nos perguntar, né? Como obter uma estimativa para a raiz dessa função? Um intervalo, por exemplo, que nos indique a localização dessa raiz. Em tais casos, a única alternativa é uma técnica de solução aproximada. Bom, o método para obter uma aproximação, uma solução aproximada, é traçar o gráfico dessa função, né? E determinar, no caso, onde ela cruza o eixo do x. Esse local onde ela cruza o eixo do x forma um ponto que representa o valor de x para o qual essa função é a raiz, né? Embora os métodos gráficos sejam úteis para a gente obter as estimativas grosseiras, elas são limitadas por causa da sua falta de precisão. Uma abordagem alternativa que a gente utiliza nos métodos numéricos é usar a tentativa e erro, né? Essa técnica consiste em chutar um valor de x e calcular para ver se esse f de x é igual a zero. Por exemplo, para esse valor aqui, a imagem não foi zero, né? Se não, como quase sempre é o caso, a gente faz um novo chute, né? E observa novamente o valor de x, né? Ou seja, a gente obtém novamente o valor da sua imagem, para determinar, no caso, se esse valor fornece uma estimativa melhor para a raiz, né? Em caso contrário, o processo é repetido até que seja feito um chute que resulte em um f de x que esteja próximo de zero. Vejam aqui no caso que para este ponto em vermelho, a imagem dele já está um pouco mais próximo de zero, né? Então ele vai ser um chute melhor do que os anteriores. Esses métodos tão casuais são obviamente ineficientes e inadequados, né, para as necessidades da prática da engenharia. As técnicas que a gente vai discutir nessa videoaula representam alternativas que também são aproximadas, mas que empregam estratégias sistemáticas para mirar na raiz verdadeira. Bom, a técnica aqui utilizada, também chamada de teorema de Bolzano, nos indica que seja f uma função contínua no intervalo fechado de A para B. Se o produto de f de A vezes f de B, ou seja, se o produto das imagens dos extremos desse intervalo for menor do que zero, então isso existe pelo menos um ponto x igual a epsilon aqui, entre A e B, que vai ser o zero dessa função f de x. Bom, então para localizar a raiz de uma função, basta a gente observar se no intervalo dado, AB, né, fechado, é possível a gente observar essa variação de sinal, né? E aí a gente, pelo teorema de Bolzano, a gente vai garantir que existe pelo menos uma raiz nesse intervalo. Pessoal, mas é conveniente observar que este teste só será conclusivo se caso nós observarmos essa variação de sinal. Por exemplo, para essa função eu elevado a x menos 4, se a gente considerar um intervalo, por exemplo, de 0 até 2, a gente consegue observar que há uma variação do sinal da função.
a imagem do 0 é negativa e a imagem do 2 é positiva. Então, como houve aqui uma variação de sinal nesse intervalo, isso quer dizer que vai existir uma raiz nesse intervalo. Vocês podem observar, inclusive, pelo gráfico, que é uma raiz maior do que 1. Né? O mesmo que a gente pode também considerar para a equação x² menos 5x mais c. Se a gente considerar o intervalo de 0 a 4, a gente vai observar que há uma variação de sinal em que, inclusive, existe mais de uma raiz nesse intervalo. Né? No caso, também para a função x³ menos 5x mais 4, dependendo do intervalo que você considerar, você poderá ter uma raiz, duas raízes ou até mesmo três raízes, como a gente está observando aqui no seu gráfico. Né? Então, dependendo desse intervalo que você considera, pode ser que exista uma raiz nele ou não. Né? Ou mais de uma, dependendo se a gente conseguir observar a variação de sinal. Agora, no caso em que a gente não consegue observar essa variação de sinal, ou seja, se o produto entre as duas imagens do intervalo for sempre positivo, a gente não tem garantias em dizer que ali vai existir uma raiz ou que não vai existir raiz. Né? Por exemplo, se eu considerar a função x², para qualquer intervalo que a gente considerar aqui para essa função, sempre o produto das raízes, o produto dos extremos do intervalo que a gente considerar, sempre vai ser positivo. Nesse caso, vocês podem observar que existe uma raiz para essa função. Né? Porém, se a gente considerar aqui agora essa função, que é x² mais 3, a gente pode determinar qualquer intervalo, sempre será positivo o produto dos extremos, e vocês podem observar que não existe uma raiz. Então, esse método do teorema de Bolzano, ele é inconclusivo para quando a gente tem que considerar um intervalo e que o produto dos extremos desse intervalo é positivo. Tá? A gente só pode garantir que existirá uma raiz em um intervalo caso a gente observe que há um produto entre os extremos menor do que zero. É isso que o teorema de Bolzano vem falar para nós. Neste exemplo aqui, pessoal, nós vamos ver uma aplicação do teorema de Bolzano para determinar o coeficiente de arrasto C necessário que um paraquedista de massa 68,1 kg tenha uma velocidade de 40 metros por segundo depois de cair em queda livre por t igual a 10 segundos. Observação aqui, essa aceleração da gravidade vai ser dada por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então aqui a gente, substituindo esses valores na função, né, para escrevê-la aqui em função apenas da variável c, nós teremos 9,8 vezes a massa, que é 68,1, dividido por c, vezes 1 menos Euler elevado a menos o valor de c, dividido pela massa, que é 68,1, vezes o tempo que foi dado, que é igual a 10, menos a velocidade, que é 40. Então, nós teremos aqui, ao realizar esse produto de 9,8 por 68,1, nós vamos obter 653,76 dividido por c, vezes 1 menos Euler elevado a menos essa divisão aqui, na verdade, né, de 10 por 68,1, vai resultar em menos 0,146843 e que vai multiplicar a variável c. Menos, né, no caso aqui, os 40, que é a velocidade. Então, essa é a função para esse problema aqui, né, para esses valores dessas variáveis. E aí eu quero, então, aqui no caso, determinar uma raiz para a localização da raiz dessa função. Né? O que a gente tem que fazer aqui nesse caso? Bom, nesse caso a gente pode criar uma tabela e estipular valores para serem substituídos nessa função e observar entre esses valores se há uma alternância de sinal entre as imagens, porque ali provavelmente terá uma raiz dessa função. Bora ver então como é que isso vai ficar.
Bom, então aqui eu tenho essa tabela, né, onde eu já estipulei alguns valores para C, né? Então, são aleatórios, você vai definir conforme o que você achar, né? Onde possivelmente a gente poderia ter uma raiz para essa função. E aí, basicamente, é fazer um cálculo da imagem dessa função para os valores que foram dados aqui. Ou seja, f de 4 vai ser o quê? Ó? 667,38 dividido por 4 vezes 1 menos eu elevado a menos 0,14683 vezes 4 menos 40. Então aí você vai fazer essa substituição, fazer os cálculos com o auxílio de uma calculadora científica e ao final você vai encontrar, por exemplo, um valor igual a 34,115. Para os outros valores, o processo é o mesmo. Eu não vou fazer aqui, mas eu vou deixar aqui alguns valores para que vocês possam observar, onde possivelmente a gente vai estar com a nossa raiz localizada. Então, para 8 a imagem é 17, para 12 a imagem é 6,067, para 16 o valor é menos 2,269, e para 20 a gente vai obter o resultado menos 8,401. Então, por essa tabela, a gente já consegue observar que a raiz é um valor que está entre 12 e 16, ela está nesse intervalo. Por quê? Porque ao multiplicar aqui a imagem dessa função para c igual a 12 pela imagem da função para c igual a 16, o resultado será um número negativo. Né? E aí, é claro que nem o 12 nem o 16, ele não satisfaz, né, o problema, né? Ou seja, ele não é a raiz desse problema, porque a imagem deles é muito maior do que zero. Né? Então aí eu poderia ir pegando, né, partindo, por exemplo, do ponto médio desse intervalo, que daria 14, e substituindo aqui na função. Né? E aí cada vez pegar um número que me leve a uma aproximação melhor, ou que me leve a um valor igual a zero ao ser substituído aqui nessa função. Então é assim que a gente poderia utilizar o método do teorema de Bolzano para localizar o intervalo onde que a raiz da função estaria. Neste exemplo, eu estou pedindo para mostrar que existe pelo menos uma solução da equação eu elevado a x igual a x mais 2 no intervalo de menos 2 a 0. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é reescrever essa equação na forma de função, né? Porque a gente tem que observar o produto das imagens de uma função. Aqui a gente não tem uma função, nós temos aqui uma equação. E assim como a gente fez no exemplo do paraquedista, a gente pode pegar aqui e somar dos dois lados da equação o termo menos eu elevado a x, porque assim eu elimino ele aqui, né, desse lado, vai ficar igual a zero, e aqui eu teria x mais 2 menos eu elevado a x. Portanto, a nossa função seria dada por x mais 2 menos eu elevado a x. E agora, como é que eu vou fazer para descrever ou mostrar que existe pelo menos uma solução dessa equação no intervalo dado? Bom, a gente vai calcular a imagem para cada extremo do intervalo. Se a gente observar que o produto das imagens desses extremos for menor do que zero, é porque nesse intervalo tem uma raiz. Então, f de menos 2 vai ser menos 2 mais 2 menos eu elevado a menos 2. Aqui a gente cancela e vai ficar um número menos eu elevado a menos 2, que logicamente é um número negativo. Né? F de 0, que é o extremo superior, vai ser 0 mais 2 menos eu elevado a 0, ou seja, aqui vai ficar 2 menos 1, que resulta em 1, e esse resultado é positivo. Então, se eu multiplicar a imagem da função para menos 2 e a imagem da função para 0, nós vamos ter um valor que vai ser menor do que 0. Ou seja, pelo teorema de Bolzano, nós conseguimos observar ou mostrar que existe pelo menos uma solução nesse intervalo de menos 2 a 0.
É interessante também a gente observar se essa raiz ela será única, uma vez que o Teorema de Bolzano nos garante que apenas existe pelo menos, né, na verdade, uma raiz dentro do intervalo. Mas existe mais de uma? Por que é importante a gente observar também, né, que existe mais de uma raiz dentro daquele intervalo? Porque aí eu vou conseguir cercar um intervalo que me leve a uma raiz em específico, né? A gente tem que tomar esse cuidado também, porque dependendo do intervalo que a gente considerar, ao invés de a gente obter uma raiz, vai obter outra que não tinha nada a ver com o que foi observado, né? Dependendo do método que a gente selecionar. O teorema da unicidade da raiz diz o seguinte: se f é uma função definida no intervalo fechado de a para b, com domínio dado, né, por esse intervalo, para o conjunto dos reais com contradomínio real, é uma função diferenciável tal que f de a vezes f de b menor do que zero e a derivada dessa função é maior do que zero ou menor do que zero para todo número que pertence ao intervalo aberto a b, então existe um único valor x estrela aí que pertence a esse intervalo aberto, tal que ele será a raiz dessa função. Então, o que esse teorema da unicidade diz é que a gente deve observar qual é o sinal da derivada dessa função durante o intervalo AB, o intervalo aberto AB, né? Caso ele sempre seja maior do que zero ou sempre seja menor do que zero, vai existir uma única raiz dentro daquele intervalo. Agora, se a gente observar que o sinal da derivada modifica dentro daquele intervalo, então a gente não pode dizer que aquela raiz é única naquele intervalo. Bora ver um exemplo para a gente aplicar esse teorema da unicidade. Verificar se a raiz dessa função, eu elevado a x menos 2, no intervalo de menos 2 a 0 é única. Tá? Bom, essa função aqui ela só foi reescrita de forma diferente, né, da que a gente fez anteriormente, mas a gente já tinha observado que existe uma raiz no intervalo de menos 2 a 0. Agora a gente precisa observar se essa raiz vai ser única ou não. Então, para isso, a gente tem que trabalhar com a derivada da função, né? E aí a gente vai lembrar lá das aulas de cálculo integral, né? As fórmulas de derivação. Por exemplo, a derivada dessa função vai ser apenas a derivada de L elevado a x, que é ele mesmo, menos a derivada de x, que é 1. E agora a gente precisa estudar o sinal dessa derivada. Se ela sempre vai ser maior do que zero, ou se ela sempre será menor do que zero para o intervalo que a gente está considerando ali. Então, por exemplo, vamos começar aqui analisando se a função, ou se a derivada dessa função, ela é maior do que zero. Analisar e fazer o estudo disso aqui. Então, olha só. Para quais valores que essa derivada seria maior do que zero, né? Então, aqui, resolvendo essa inequação, a gente teria e elevado a x maior do que 1. Isso aqui é uma inequação exponencial. A gente tem que transformar os dois lados da equação aqui com o mesmo expoente. Então, aqui deveria ser reescrito como Euler elevado a x maior que Euler elevado a zero. E aí, isso implica que, para que esse lado aqui, né, da minha equação seja maior do que esse outro, o x tem que ser maior do que zero. Ou seja, a minha derivada, Euler elevado a x menos 1, será sempre maior do que zero, desde que meu x seja um número maior do que zero. E da mesma forma como a gente fez aqui para maior do que zero, a gente poderia também observar qual o intervalo em que essa minha derivada ela seria menor do que zero. E aí, de modo análogo, a gente descobriria ao final que x deveria ser menor do que zero para que minha derivada sempre fosse menor do que zero. Então, o que essa análise está dizendo aqui para a gente? Que a minha derivada, essa derivada aqui, ela é sempre positiva para x maior do que zero. E ela é sempre negativa para valor de x menor do que zero. No intervalo que eu estou considerando aqui, para dizer se a raiz é única, são valores todos menores do que zero. Então, como nesse intervalo, onde a minha raiz está, a derivada sempre é menor do que zero, então a raiz que pertence a essa função nesse intervalo é única. Não existe outra raiz nesse intervalo.
Bom, agora, se eu considerasse, por exemplo, do intervalo menos 2 a 2, essa conclusão não poderia ser feita, né? Por quê? Do menos 2 ao 2, a gente vai ter uma variação do sinal da derivada. Observe que do menos 2 a 0, ela é negativa. Do 0 ao 2, ela é positiva. Então, tem uma variação do sinal da derivada, o que não garante que a raiz vai ser única no intervalo menos 2 a 2. Né? Pode ser que exista mais de uma raiz nesse intervalo. Bom, pessoal, estas técnicas são úteis para o caso de vocês não tiverem em mãos algum software que permita a análise do gráfico da função, assim como também realizar uma análise criteriosa e objetiva sobre a função. Mas para a realização de atividades, vocês podem fazer uso do software de GeoGebra também com o intuito de observar o comportamento dessas funções e tornar mais rápido esse processo. Este programa, inclusive, ele está disponível para download no site geogebra.org e também nas plataformas Android e iOS. Os gráficos computacionais eles terão grande utilidade nos seus estudos de métodos numéricos. Então, esse recurso também terá muitas aplicações em outras disciplinas que vocês estiverem cursando e também em suas atividades profissionais. Por exemplo, se a gente tivesse a função aqui, seno de 10x, seno de 10x menos cosseno de 3x. Esse é o gráfico dessa função. Ela é uma situação muito complexa a gente verificar manualmente os teoremas apresentados anteriormente, ou seja, verificar se a raiz é única no intervalo, né? E como vocês podem observar através do gráfico dessa função, a gente percebe a presença de várias raízes, inclusive uma possível raiz dupla perto do x igual a 2, porque ali o gráfico da função ela parece ser tangente ao eixo x. No entanto, se a gente aqui, com o auxílio desse software, a gente der um zoom aqui, ó, no gráfico da função próximo do 2, a gente vai observar que isso não é verdade, ou seja, o gráfico da função não é tangente no ponto de x igual a 2, né? Inclusive, ela nem passa no 2, né? Ela tem aqui nesse intervalo de 2 a 2,1 duas raízes que a gente poderia utilizar um processo para determinar o valor delas. Então, pessoal, nessa aula é isso que eu queria mostrar para vocês. A gente tem o teorema de Bolzano e o teorema da unicidade da raiz para poder utilizar e detectar qual é o intervalo onde que a raiz está e se essa raiz é única naquele intervalo. E também mostrar para vocês que a gente pode utilizar o software GeoGebra para analisar com mais critérios, né, o comportamento dessas funções e daí tirar algumas conclusões para os exercícios que a gente vai propor para vocês nessa semana do módulo. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp, pela página nossa lá do Classroom, ok? Grande abraço, bons estudos e até a próxima videoaula.